Bom dia, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet e também na TV. Você acompanha pelo canal 6 da NET em www.tvosasco.com.br. Para conversar conosco hoje, nós temos aqui a presença da Ana Paula Politano, ela que é dermaticista do Espaço Secor Estética e Saúde, um espaço recém-inaugurado pelo sindicato para atender aí os seus associados em todas as questões de estética, salão de cabeleireiros, saúde, muitas opções de atendimento. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Tudo jóia, bom dia, Jefferson, bom dia a todos. É um prazer tê-la aqui conosco, Ana Paula. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que é dermaticista, Ana Paula. Então, dermaticista, na verdade, é uma especialização, né? Ele é um termo novo, até muito pouco conhecido. Então, porque antigamente nós tínhamos, aliás, a técnica em estética ou a tecnóloga em estética. E aí depois nós tínhamos a dermatologista, tá? Hoje nós temos a dermaticista, que ela é uma especialização para quem já concluiu ou técnico ou tecnólogo, e que não que ela seja uma dermatologista, mas ela vai ter mais conhecimentos, principalmente em questão de postura, em questão de pesquisa, conhecimentos científicos para auxiliar, inclusive, nos procedimentos em conjunto com os médicos. O que a gente acostumou a ouvir é o esteticista, é um pouco mais do que o esteticista. Né? Exatamente. Para você ter essa especialização em dermaticista, você tem que ter obrigatoriamente pelo menos 2 anos, ou como técnica ou como tecnóloga, para poder efetuar essa especialização. O Espaço Secor, recém-inaugurado, como é que é esse atendimento lá, Ana Paula? Então, esse atendimento, ele se inicia com a pessoa marcando um horário para uma avaliação, tá? Essa avaliação, ela não é cobrada, é uma avaliação feita comigo, então todos os procedimentos da área de podologia, da área de estética e terapias e bem-estar, elas entram primeiro com essa avaliação. Nessa avaliação, a gente primeiro vai bater um papo com a pessoa, é um bate-papo tranquilo, onde é feito uma ficha de anamnese. O que é uma ficha de anamnese? Essa ficha de anamnese é uma ficha clínica, onde eu vou questionar algumas questões da rotina da pessoa, da alimentação da pessoa, da postura, dos costumes da pessoa, para a gente determinar exatamente qual é o problema que essa pessoa está trazendo. Depois disso é feito, se necessário, uma avaliação física. Então, essa avaliação física é onde a gente visualiza o problema que ela está relatando. E, a partir daí, a gente direciona para o tratamento mais específico. Quais os tipos mais comuns de problema que as pessoas vão procurar? São muitos, mas a gente tem desde uma pessoa com uma leve dor nas pernas, porque principalmente o comerciário passa muitas horas, de 8 até mais de 12 horas de pé. Então, a gente recebe muita gente com dores nas pernas, a gente recebe muita gente com problema facial, problema de acne, com envelhecimento precoce, até mesmo pessoas que vêm procurando uma terapia, um cuidado a mais, e você percebe que por trás pode estar escondido uma depressão. Infelizmente, nós temos quadros bem severos de depressão entre os comerciários. Nossa, impressionante. Depressão também, por conta da estética, ou a estética, o que vem primeiro? O problema estético ou o problema de saúde e depois a depressão? Primeiro a depressão para passar a ter cuidados inadequados com o organismo? Olha, eu vou te falar que é um ciclo vicioso. Então, a gente parte de um princípio. Você não está bem por algum motivo, por um problema familiar, um problema no trabalho, enfim, você não está bem. Automaticamente você passa a não ter vontade de se cuidar. Então a sua aparência começa a ficar prejudicada. Esse é um lado. Nós temos o outro lado. Por algum motivo, seja qual for, você deixa de se cuidar, ou por preguiça, ou por outros motivos sequer. Deixou de se cuidar, a aparência ficou complicada. E a partir dessa aparência que não está adequada ao que a pessoa está esperando, ela passa a ter um sintoma emocional, ou de depressão, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Porque, assim, o ser humano, ele é um ser que a gente tem que entender biopsicossocial. O que é isso? Você tem que analisar o ser humano, mente, emoção, família, trabalho. Se nenhum desses setores estiverem com problema, sim, essa pessoa está bem. A gente pode dizer que ela está saudável. Mas se qualquer um desses setores apresentar algum problema, e hoje é muito comum que a gente tenha pelo menos um setor da nossa vida com problema, automaticamente essa pessoa vai apresentar algum tipo de desequilíbrio, que pode vir lá na frente se tornar uma patologia, mas ela se inicia com desequilíbrio, ou físico ou emocional.
E hoje, na correria do dia a dia, como você falou, é realmente muito comum as pessoas terem algum problema, algum sentido na vida, né? Não tem aquela pessoa que esteja totalmente, olha, tá tudo resolvido, né? Exatamente, exatamente. O que eu costumo dizer para todos, inclusive durante a avaliação, é o seguinte: em primeiro lugar, para de se cobrar tanto. A vida não tem que estar perfeita. Quando a gente diz que esses canais ou esses setores da nossa vida têm que estar bem, não significa que você tem que estar feliz todos os dias. Até porque nós somos humanos, nós somos cheios de emoções, de diversas emoções. Então vai ter um dia que você vai dormir melhor, você vai acordar melhor, vai ter outro dia que você não vai acordar tão bem. Você tem que aceitar esse tipo de coisa. O importante é saber até onde vai esse desequilíbrio, até onde isso não está se transformando numa coisa rotineira. Então você pode, por exemplo, ter um mau humor? Você pode, um dia está mal-humorado. Significa que você está com depressão? Não, não significa. Mas se isso vir... Se for todo dia, né? Com uma frequência maior, opa, estou precisando de ajuda. Então é aí que você tem que procurar, ou os amigos indicar para você, olha, você não anda bem, vamos procurar uma ajuda, né? Então, a ajuda está aí em todos os níveis para que a gente possa procurar. E o Espaço Secor, ele tem, sim, um espaço muito amplo com terapias. Então, a partir do momento que você faz, voltando a essa questão da avaliação, que você faz essa avaliação, você consegue, pelo menos, indicar para esse associado, enfim, para esse indivíduo, que seria indicado para ela, por exemplo, procurar uma ajuda psicológica, se for o caso, procurar uma fisioterapia para melhorar a postura, se for o caso, procurar um outro tipo de especialista, como um ginecologista, um endócrino. Então, a gente consegue direcionar para que a pessoa saiba exatamente qual é o caminho que ela deve tomar para seguir esse tratamento. Agora, uma das dúvidas muito frequentes, assim, que tipo de tratamento se oferece para a aparência o Espaço Secor? Porque a aparência, a gente até comentou no começo do papo, você bem falou isso, a aparência pode ser afetada pela saúde, pode ser afetada pela depressão, por uma falta de cuidado, às vezes por um outro problema externo. Agora, no comerciário, a questão da aparência é importantíssima, né? Há uma busca cada vez maior por se estar bem, por se apresentar bem, para bem atender, para bem vender? Sim, existe sim uma busca, que é uma busca pessoal, mas existe uma cobrança por parte também da empresa para que esse funcionário se apresente bem. Vou dar um exemplo muito simples. Você entra numa loja para comprar uma TV. Simples. Você está procurando uma TV, você sabe qual TV você quer, concorda? Sim. Como é que você vai escolher o vendedor? Você vai chegar, digamos que você tem uma opção, tem 3 vendedores ali tranquilos e nenhum chegou até você. Então você vai escolher esse vendedor. Um vendedor está lá, bem arrumado, feliz, sorrindo. O outro está mal-humorado, com cara de não fale comigo hoje que eu não estou bem. E o outro não está nem olhando para você. Você vai escolher quem? O que está bem arrumado, com uma aparência de alegre e de feliz? Ou o outro que está mal-humorado? O outro que não está nem olhando para você, esquece. Mas enfim, você vai procurar automaticamente, você procura bem-estar. O ser humano é assim, ele procura o belo, mas o belo não é no sentido dessa beleza física, mas é no sentido de a pessoa estar bem, de te passar uma coisa boa, de passar parecer bem, né? Parecer estar bem. Você procura isso, até porque você já tem seus problemas. Então você não vai procurar mais problema. O ser humano é assim, automático. É verdade. Né? Então por isso que é tão necessário o comerciário estar bem, estar com uma aparência adequada, uma aparência de bem-estar. E a estética tem tudo a ver com isso. Porque a partir do momento que você demonstra estar bem, você vende mais. Você passa mais confiança também para quem está chegando até você. É verdade. Agora, você falou de um problema que é recorrente nos comerciários, justamente por essa característica de vender e ficar de pé, é o problema de varizes. Ele encontra tratamento, a comerciária, o comerciário com problemas desse tipo, encontra tratamento no Espaço Secor? Olha, dentro do Espaço Secor, nós não temos ainda a especialidade vascular dentro do Espaço Secor. Mas a gente consegue, se visualiza um problema como esse, um problema vascular, uma deficiência vascular que a gente chama, a gente direciona para um médico especializado para que ela faça os exames adequados. Então, o associado ele consegue, inclusive, através de parcerias e de convênios que são feitos com o Secor, isso ela consegue maiores informações tanto no site quanto na secretaria do Secor, para verificar que médico tem uma parceria
que possa auxiliá-la. Agora, para evitar que isso aconteça, ele pode sim fazer tratamentos lá no espaço Saúde e Beleza para prevenir, né? Para melhorar a saúde e a circulação das pernas, tem lá massagens, tem vários tipos de outros acompanhamentos. Temos sim. Para prevenir, eu acho que essa é a palavra X. Hoje, inclusive, não só o Espaço Secor, mas todo o sistema de saúde nacional está sendo modificado. Até muito pouco tempo atrás, eu coloco, talvez há uma década atrás, se pensava somente na doença e não no indivíduo. Então, hoje, todo o sistema relacionado à saúde, ele entende que o melhor é que se previna, que se cuide para evitar um problema. Nós também seguimos esse mesmo parecer. Então, nós temos diversas terapias que ajudam a prevenir esses problemas, entre elas a drenagem linfática manual. Nós temos também uma certa atividade física, como por exemplo o Pilates, o RPG, que vai melhorar a postura, que a postura também está ligada diretamente à questão circulatória. Então, existem procedimentos que nós temos, além de outras indicações, que vão prevenir com certeza da pessoa ter um dano maior lá na frente com efeito acumulativo. Agora, você falou em drenagem linfática. Hoje é um tratamento cada vez mais procurado. Ele funciona mesmo? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu vou modificar essa pergunta, né? Funciona para quê? Por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, infelizmente, é muito fácil de se vender esse termo, drenagem linfática. Drenagem linfática passou a ser uma massagem milagrosa. E não é assim. Então, para tudo, a gente tem que saber exatamente qual é a indicação, qual é o profissional, se o profissional, inclusive, está capacitado a fazer esse tipo de terapia e o que você está procurando é para essa indicação? Por que eu estou te dizendo isso? É muito fácil a gente visualizar hoje em dia, não é só em questão a nível de Osasco, mas é uma questão, infelizmente, nacional. A estética é algo fácil de se vender, essa ideia é fácil de se vender. A partir daí, você tem falsos profissionais vendendo a drenagem linfática como uma massagem emagrecedora, o que não é verdade. O que a drenagem linfática realmente faz? Bom, ela é uma massagem suave, um toque suave, ela tem que ser feita ou por esteticistas formadas ou por fisioterapeutas, são os dois profissionais que estão capacitados a fazer a drenagem, e ela mexe num sistema chamado sistema linfático. O que é esse nome todo? Esse sistema linfático é um sistema onde se desemboca todas as toxinas, os resíduos celulares, os excessos de líquidos que o corpo precisa metabolizar e eliminar, e por algum motivo, ou que seja genético, ou por uma alimentação, ou por sedentarismo, não está sendo direcionado para essas vias. Ana Paula, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente vai precisar fazer agora um break, um intervalo rapidinho, e a gente volta falando desse assunto que é interessantíssimo. Vamos lá. Você continua aí nos assistindo no TV Secor. Brazil is calling you. Celebrate life here.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com a Ana Paula Politano, que é dermaticista do Espaço Secor Saúde e Beleza. Ana Paula, nós terminamos o primeiro bloco e você comentava desse tratamento que é cada vez mais procurado, que é a drenagem linfática. Eu lhe perguntei se ele funciona mesmo, você estava explicando que a questão é a indicação. Funcionar, funciona, né? Depende da indicação, né? Depende do que você está procurando. Então, como eu estava dizendo assim, a drenagem linfática, a indicação principal dela é trabalhar o sistema linfático e os problemas relacionados a ele, dentro, é claro, do perfil ou da esteticista ou do fisioterapeuta, que são os profissionais capacitados para fazer essa técnica. Então, nós temos um exemplo. A pessoa chega para a gente com uma reclamação que está com um edema, quer dizer, uma retenção de líquido. E não é uma retenção de líquido patológica ou crônica, né? Então, ou é porque ela fica muito tempo de pé, que é o mais comum, ou porque ela ingere muito pouca água diariamente. Então, essa pessoa, ela tem sim uma indicação muito grande para fazer a drenagem linfática. Então, essa massagem, que é muito suave, muito gostosa, inclusive, vai auxiliar o organismo a fazer o quê? A eliminar esses detritos, a eliminar esses líquidos que estão retidos. Automaticamente você perde medida? Sim, você perde medida se o seu problema for um inchaço, se o seu problema for um acúmulo de líquidos, né? Então, a pessoa emagreceu. Não, não é que ela emagreceu. Acontece que o metabolismo dela foi acelerado de uma certa maneira pela drenagem linfática, ela aumentou a quantidade da sua diurese, ela aumentou a quantidade de evacuação, o organismo está mais saudável, o organismo está, vamos falar grosso modo, está mais limpo, automaticamente desinchou. Então, perdeu medida? Sim, perdeu medida. Emagreceu? Não. A esteticista ou o fisioterapeuta não pode usar nem esses termos, né, que são termos médicos. Aí quem vai trabalhar com isso, se for um caso de emagrecimento, aí a gente tem que indicar para o médico, para a área médica. O que nós fazemos, muito mesmo, inclusive, é um trabalho em conjunto. Então, você pode utilizar a drenagem linfática num processo para facilitar o emagrecimento. Isso sim, é uma indicação. Porque vai mexer com o metabolismo, vai... Exatamente. Então, a pessoa está fazendo um tratamento médico, uma dieta específica, está melhorando a qualidade de vida dela em todos os setores, aí sim a gente entra com a drenagem como um auxiliar, como um coadjuvante no tratamento. Mas você não pode nunca dizer que a drenagem linfática, como eu já escutei por aí, drenagem linfática diminui gordura, drenagem linfática explode, a gordura explode. Já pensou explodir uma gordura? Né? É complicado, né? Então, eu foco muito na informação. Quando a pessoa vem fazer uma avaliação, a intenção principal é primeiro informar, para que ela saiba exatamente o que é essa técnica. E ela mesma, o mais interessante é que depois da explicação, ela mesma verifica, nossa, então não é bem isso que eu estou procurando. Não. Então vamos direcionar. Então o mais importante, eu acho, de tudo, durante essa avaliação que ela é feita no Espaço Secor, é a informação. A pessoa sai de lá informada do que está acontecendo e qual o melhor tratamento para ela. Seja drenagem ou não. Não, ok. Né? Ok. Agora, por que o organismo retém líquido, doutora? Por que essa retenção? Tem várias funções e vários problemas. A gente tem o organismo é uma máquina completa, é uma máquina perfeita, né? É uma coisa maravilhosa. Quando você vê todo o funcionamento, onde você inicia por uma respiração adequada, por uma digestão adequada, tudo funciona muito bem. O que está prejudicando? Infelizmente, a atividade hoje do ser humano, ela está ficando cada vez mais comprometida. Então, as pessoas hoje ou ficam muito tempo de pé, tudo que é excesso atrapalha. Então, você tem pessoas como no caso dos comerciários, que passam muitas e muitas horas de pé, ou você tem pessoas que ficam muitas e muitas horas somente sentados, sem atividade física alguma. Esse é um grande problema, porque você imagina assim, nós temos uma grande circulação, que é a circulação sanguínea. Dentro dessa circulação sanguínea, falando muito a grosso modo, bem simplificado, o sangue vai levar todos os nutrientes e oxigênio para todo o organismo. Simples. Quando esse sangue retorna, ele retorna rico em substâncias que são detritos celulares, que são gás carbônico. Então, quer dizer, são detritos que o organismo precisa eliminar. E esse sangue volta, passa novamente pelo pulmão, é oxigenado e vamos começar tudo de novo. Quando esse processo, por algum motivo, está comprometido, a gente tem um extravasamento de líquido nos tecidos. Porque, de uma forma ou de outra, ele não pode ficar totalmente parado, senão os membros inferiores teriam problemas muito sérios, que é aí que a gente entra nos problemas crônicos, né? Então, você começa a ter um extravasamento desse líquido nos tecidos. Eles começam a ficar estacionados nos tecidos.
e o organismo não consegue reabsorver como deveria. Bom, aí você tem uma retenção de líquido. Isso pode ser causado por uma alimentação muito ruim. Então, hoje, as pessoas se alimentam demais com alimentos prontos, com muita concentração de sal. A atividade física está quase zero. Então, você tem uma força muscular diminuída e o músculo, em algumas partes do nosso corpo, ele é uma bomba natural para se bombear esse sangue e que tudo continue naturalmente. Se você tem esse músculo fraco, automaticamente essa bomba natural não está acontecendo ou está acontecendo de forma diminuída. Exatamente. Aí nós temos outras questões também, além do sedentarismo, além dessa questão alimentar, que apesar de algumas linhas não aceitarem esse tipo de pensamento, nós temos uma questão emocional muito séria envolvida hoje com as pessoas, né? Eu, particularmente, estudo muito medicina tradicional chinesa, medicina indiana, e a gente consegue relacionar as emoções, inclusive, às questões físicas. Então, você percebe, de uma certa forma, uma certa interligação também nesse aspecto, infelizmente. Já que você falou em medicina tradicional chinesa, indiana, me ocorre agora que um dos tratamentos que são ofertados lá no salão, no espaço Secor, Saúde e Beleza, é a acupuntura também, né? Exatamente, nós temos a acupuntura. A acupuntura é um tratamento maravilhoso que ele é indicado tanto para a questão estética, então aí sim você também pode fazer um acompanhamento com a acupuntura para ajudar no emagrecimento, para diminuir a ansiedade, para diminuir, um exemplo, vontade de fumar. A pessoa está tentando parar de fumar, a acupuntura auxilia muito, como também em processos terapêuticos. Então, se a pessoa tem um problema com dores nas costas, por exemplo, e além das terapias tradicionais com a fisioterapia, ela pode fazer a acupuntura que ela vai ter um resultado muito mais rápido, além de aumentar, com certeza, o seu bem-estar, porque a acupuntura, isso já foi comprovado, é uma ciência de mais de 5.000 anos, não é uma ciência nova, é uma ciência que está aí já há muitos e muitos anos, e ela trabalha principalmente a questão de bem-estar, de renovação. Através da medicina tradicional chinesa, você tem um estudo muito grande, onde nós temos um trabalho entre os meridianos do nosso corpo. O que são esses meridianos, né? Os meridianos são como se fossem canais invisíveis, por onde se passa um caminho energético. Se por algum motivo esse caminho, vamos imaginar assim, ele está obstruído, essa energia não está passando. Se essa energia vital não está passando, você vai ter um comprometimento relacionado a esse meridiano. E cada meridiano ele está ligado, por sua vez, a alguns órgãos e vísceras. Então, quando você tem uma diminuição na circulação energética nesse meridiano, automaticamente você vai apresentar sintomas relacionados à falta dessa energia. E a acupuntura vem justamente para trabalhar e reequilibrar a circulação natural dessa energia. Agora, quais são hoje, pelo seu domínio lá no espaço Secor, os tratamentos mais procurados? O que o comerciário tem mais procurado? Mais procura. Bom, a própria drenagem linfática, né? E é o que mais se procura, principalmente por essa questão, não só estética, mas pelas dores nas pernas, que eles apresentam muito. A massagem anti-estresse, porque como a gente já havia falado, infelizmente, a cobrança hoje para você conseguir completar uma meta é muito grande. Então, nós temos um público com índice de estresse altíssimo, altíssimo mesmo, é preocupante. E nós temos os tratamentos faciais e, inclusive, a podologia. Hoje a gente tem muito pouca informação a respeito da podologia, isso falando muito rapidamente. E você tem pessoas que sofrem por meses ou até anos com um problema que pode ser relacionado a uma unha mal cortada. Um exemplo, a pessoa está cortando aquela unha de forma errada já por muito tempo, isso está ocasionando uma lesão no dedo, numa região desse dedo, e que causa dor. E ela todo dia sente aquela dor, todo dia sente aquele incômodo, que poderia ser resolvido com uma podologia. Então, muitas pessoas, ela acha nos que procuram... é o sapato e Exatamente. não é um sapato. Muitas pessoas nos procuram, não dizendo, eu quero passar com o podólogo, mas dizendo, nossa, eu tenho uma dor, e essa dor no meu dedo está me incomodando. E você quer ver como uma coisa está interligada à outra? Muitas vezes nessa anamnese que nós fazemos, eu verifico que a pessoa está pisando errado. E aí você vai verificando e faz uma análise, às vezes, em conjunto com o fisioterapeuta, você percebe que ela está pisando errado, não por um problema ortopédico, ela está pisando errado porque ela sente dor numa unha. É incrível isso.
E essa dor na unha, esse problema na unha está fazendo com que ela pise errado, automaticamente isso está dando um problema na coluna e uma coisa vai levando a outra. Então a gente tem um trabalho, eu costumo dizer que é um trabalho holístico. Por que holístico? Porque você vê o todo, você vê o ser humano como um todo. Então nessa avaliação ela é analisada como um todo, para daí sim a gente direcionar. Nesse tipo de trabalho, essa conversa inicial, o que você chama de anamnese, é fundamental, né? Ela é fundamental, é fundamental. Eu acho que não basta nós termos simplesmente os serviços à disposição dessa comunidade. Eu chamo de comunidade porque eu consigo direcionar quem é o público-alvo. Apesar de nós termos atendimentos também para particulares, o nosso público maior são os comerciários, né? Quem é esse público? Então, eu preciso conhecer esse público para eu entender essas necessidades que eles têm. Então, se eu não tiver esse tempo para bater um papo, para informá-lo e para direcioná-lo, nós vamos ser somente mais um espaço, mais uma clínica a vender serviços. E essa não é a ideia do Secor. A ideia do Secor é vender, sim, uma qualidade de vida melhor. Para daí, sim, nós termos o resultado que a gente quer. Menos funcionários doentes, tirando licenças por motivos de doença. Não é isso que o espaço quer. O espaço quer realmente trazer qualidade de vida para essa população. Pois é, o associado que procura o espaço, ele vai ter lá toda essa atenção, todos esses tratamentos, por preços bem em conta, com descontos bastante importantes aí, né? São descontos bem convidativos, bem convidativos. Nós chegamos em relação a preço do mercado a termos desconto de 50% até mais de 50% em relação ao preço do mercado. Então, só para você ter uma ideia, nós temos terapias a partir de R$15. Aí você vai dizer, nossa, então não é a mesma coisa que é feito num outro espaço? É a mesma coisa, só que o espaço Secor, ele por pertencer a um sindicato, então o que a gente tem? Nós temos a possibilidade de oferecer trabalhos, produtos de qualidade, atendimento de qualidade, que essa é a nossa ideia, só que por um preço que seja um preço justo, que esse associado possa pagar. Agora, quem não é associado também pode procurar o Espaço Secor, né? Também pode. Então, como eu disse, nós temos atendimentos que a gente chama de atendimento particular, quer dizer, qualquer pessoa pode chegar, se identificar e passar por todo esse processo. E temos também uma outra opção que a gente chama de sócio cidadão. Que o sócio cidadão, ele não necessariamente precisa ser sindicalizado. Ele vai fazer uma associação, ele vai fazer uma carteirinha, um cadastro. Comerciário, né? Não necessariamente, não precisa ser comerciário, exatamente. Então ele vai se associar e vai ter os benefícios também. Ana Paula, de todos esses atendimentos, qual você acha que é o grande procurado aí, a grande ajuda para o comerciário que está precisando fazer dar um tratamento na aparência? Olha, é que nós temos uma procura muito generalizada, mas eu percebo muito, principalmente no público feminino, um problema muito sério relacionado à acne. Muito sério. Imagino que por vários motivos, pelo que a gente tem pesquisado. Um dos maiores motivos é o uso inadequado de cosméticos em casa. Então, como é muito fácil hoje de se comprar cosmético em qualquer lugar sem ter indicação, na maior parte das vezes a pessoa utiliza produtos que não sejam bons, mas produtos que não sejam adequados à tua pele. E isso vai ocasionando uma série de problemas e, consequentemente, uma acne. Então, hoje eu tenho um índice de pessoas com acne, principalmente na fase adulta, muito alto e muito preocupante. É uma das maiores procuras que nós temos para tratamento. Puxa vida, é um problema que geralmente a gente associa à fase adolescente da vida. Exato, né? Exato. Provocado por cosméticos, inclusive. Muitas vezes. Nós temos, em relação à acne, nós temos diversos fatores e diversos motivos para se ter uma acne. Então, dependendo da idade em que essa acne apareça, também é feita toda essa avaliação que nós conversamos para tentar verificar qual é a maior causa ou quais são as causas. Na maior parte das vezes nós temos várias causas que estão ocasionando isso daí. E no caso do adulto, a acne adulta, que ela acontece principalmente nas mulheres, ela vem por vários fatores. Esse que eu comentei, cosméticos inadequados, que a gente até mesmo muitas vezes chama de acne cosmética. Nós temos também a acne ocasionada por questões hormonais. Então, distúrbios hormonais, a produção alterada dos hormônios sexuais pode ocasionar, na maior parte das vezes, um processo de acne. Nós temos também a falta de instrução no sentido dos cuidados de prevenção
para que essa pele também não desenvolva acne. Mas o principal motivo na acne adulta hoje, principalmente no público feminino, é a questão hormonal. Ok. Ana Paula, a nossa conversa está muito bacana. Ai, que pena. Rendeu bastante esse papo, mas nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Convidá-la a vir mais vezes aqui para conversar conosco. Com certeza. E o comerciário já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todas as vantagens e benefícios de ser um associado. Nós contamos com você na próxima segunda-feira. Até lá.